Shalom, shalom. Você sabe o que é supersessionismo? Já ouviu falar essa expressão? Não? Então eu vou te contar o que é. Supersessionismo nada mais é do que a chamada teologia da substituição. Mas substituir o quê? Essa teologia começou entre o final do primeiro século e o segundo século. Se fortaleceu no século 3 e 4, até que enfim se tornou uma grande doutrina no meio cristão. E do que se trata essa substituição? Você já ouviu falar sobre Israel espiritual? Então, é sobre isso que se trata o supersessionismo. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, precisamos voltar ali no finalzinho do primeiro século e o começo do segundo século. No ano 70 houve uma grande perseguição aos judeus e destruição de Jerusalém, o que fez com que os judeus, que temiam por suas vidas, fugissem para as mais distantes regiões. Nós vemos que o cristianismo, naquele momento, se fortalecia entre os gentios. Muitos gregos e romanos estavam se convertendo ao cristianismo. E por que isso pode se tornar um problema? É que a cultura greco-romana daquela época se consolidava muito nas filosofias. Isso começou a adentrar no pensamento dentro do cristianismo e até mesmo afetar certas doutrinas. Vamos lembrar de alguns homens aqui que foram chamados de pais da igreja. O primeiro é Inácio de Antioquia. Ele nasceu no ano 68 e estima-se que faleceu no ano 107. Ele foi um discípulo direto de João, mas ele passou a reconhecer a superioridade de Roma. E foi o primeiro a utilizar o termo Igreja Católica, ou seja, do grego católicos, significa universal. Então ele quis dizer que era a Igreja Universal, a igreja que abrangia todas as nações. Então, a partir de Inácio, nós já vemos que o centro deixou de ser Jerusalém e passou a ser Roma. Outro que apareceu no cenário foi chamado Marcião de Sinope. Nasceu no ano 85 e morreu em 165. Foi ele quem criou os termos Velho Testamento e Novo Testamento. E ele pregava que o cristianismo veio para substituir o judaísmo. E quando você rotula algo como novo e como velho, já vem um problema, porque você quer dizer que o velho já perdeu, já passou o seu tempo. E foi exatamente isso que ele pregava. Aí apareceu Justino, conhecido como Justino o Mártir. Isso porque ele teve uma morte como mártir. Ele nasceu no ano 100 e morreu no ano 165. E aí que começa a piorar o problema. Justino era filho de grego, foi criado nessa cultura. Depois de adulto, ele estudou a filosofia de Platão e também a chamada filosofia estoica, ou estoicismo. Mas o seu forte era o platonismo, a filosofia de Platão. Aposto que todo mundo já ouviu falar em amor platônico. Pois é, essa expressão vem do platonismo, ou dos pensamentos de Platão. E esse termo se refere àquele amor, àquela paixão que nunca vai se concretizar, nunca vai se materializar. Ela vai ficar somente nos pensamentos. O platonismo ensinava isso, que tudo era metafísico, ou seja, não era nada físico, era tudo espiritual. E foi justamente Justino quem usou pela primeira vez essa expressão. Nós somos o verdadeiro Israel espiritual. Nós, os que fomos conduzidos a Deus por meio do Cristo crucificado. Foram estas as palavras de Justino. E a partir dele se consolidou essa teologia da substituição. A igreja como Israel espiritual. Ele tinha um discurso muito forte contra os judeus. Ele foi um ferrenho antissemita. Inclusive escreveu um livro chamado Diálogos com Trifão. E ali tem muitas expressões como esta que eu falei, que falam contra os judeus. Ele inclusive chegou a escrever que a Bíblia não é mais vossa, mas nossa. Isso no texto para o judeu. No terceiro século surgiu a pessoa de Cipriano de Cartago. E no ano 250 ele chegou a escrever que o diabo era o pai dos judeus. Tamanho
era o seu ódio aos judeus. Outra figura muito importante que apareceu foi João Crisóstomo. Ele viveu entre os anos 347 e 407. Ele chegou a escrever 8 sermões, que ficaram conhecidos como 8 homilias de João Crisóstomo. E estes sermões eram contra os judeus. Ele os chamou de desastrosos, miseráveis e os comparou a animais. E ele ainda disse o seguinte: tais animais que não pensam são próprios para o abate. Chegou a chamar também as sinagogas dos judeus de bordéis. Os seus sermões foram traduzidos para várias línguas e foram difundidos entre as nações. Entre o quarto e o quinto século, apareceu o Agostinho de Hipona. Alguns o conhecem como Santo Agostinho. Viveu entre os anos 354 e 430. Ele escreveu que os judeus carregam eternamente a culpa pela morte de Jesus. Ele cria nessa teologia da substituição e a defendeu ferrenhamente. Ele chegou a escrever que antes de Cristo, o representante de Deus era Israel. Mas depois de Cristo, o representante de Deus passou a ser a Igreja. Esses foram considerados os pais da Igreja. Já em 1517 apareceu Martinho Lutero e ele começou um movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Sim, foi um grande homem e muito importante a sua obra, principalmente porque a partir dele se começou a separação de Roma. No início ele chegou a pregar aos judeus com amor, mas quando sentiu a resistência dos judeus, ele se tornou um grande inimigo deste povo. Ele passou a ter verdadeiro ódio aos judeus. Sim, este homem que hoje em dia é tão lembrado pelas suas boas obras, também não alcançou esse grande mistério. Ele escreveu um livro intitulado Os Judeus e Suas Mentiras. Ali ele chama os judeus de demônios condenados ao fogo eterno. E inclusive fez apologia à queima de sinagogas. Só uma parte aqui. No tempo das cruzadas eles faziam isso. Eles cercavam as sinagogas, tacavam fogo com as pessoas dentro e, segurando um estandarte, rodeavam a sinagoga em chamas, exclamando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado eram os judeus. Martinho Lutero fez a mesma apologia, queimar as sinagogas. Também escreveu que eles deveriam ser tratados como cachorros loucos. Comparou a sabedoria judaica escrita no Talmude a excremento de uma porca. Isso é uma ofensa gravíssima aos judeus, visto que os porcos são considerados animais imundos. Só para vocês sentirem o tamanho da afronta de Martinho Lutero para os judeus, em sua igreja em Wittenberg havia uma escultura, e ela ainda existe até hoje, de uma porca amamentando porquinhos e jovens judeus. Vou mostrar a figura aí. Logo atrás estava um rabino, e Lutero explica a respeito dele, escrevendo o seguinte trecho: um rabino está curvado sobre a porca, levantando a sua perna direita, segurando a cauda ao alto e olhando intensamente sob o rabo para dentro do Talmude. Talmude, para quem não sabe, é um livro das tradições orais. Eles entendem, inclusive, que ali contém a Torá oral, transmitida por Moisés. Vejam o tamanho da afronta de Martinho Lutero contra os judeus. Vejam bem, ele não foi tão bonzinho como todo mundo pensa. Mas o pior é que não para por aí. Esse livro que ele escreveu foi usado pelos nazistas em seus discursos nos palanques e em impressos de jornais. E foi um fator que ajudou muito a convencer a população a aceitar o massacre e genocídio dos judeus. Estou falando do Holocausto mesmo. Estima-se que aproximadamente de 5 a 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. E saber que um livro de Lutero ajudou nisso é triste demais, não é? Um cristão que deveria pregar o amor ao próximo
independente de quem seja. Foi fonte para ajudar a disseminar ódio. Mais ou menos na mesma época apareceu João Calvino. Ele também era um antissemita ferrenho. Ele chegou a escrever o seguinte: a teimosia podre e inflexível dos judeus faz com que os judeus mereçam ser oprimidos infinitamente, sem medida e sem fim, e que eles morram na própria miséria, sem piedade de ninguém. E eles foram chamados pais da reforma, mesmo com todo esse amor no coração. Calvino ainda denunciou um judeu como herege e ajudou a escolher a sua sentença de morte, que foi ser queimado vivo em uma fogueira. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Quero citar uma frase de uma professora e historiadora brasileira do século passado. E ela escreveu o seguinte: um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. O que eu quero dizer com isso é que não podemos mais continuar neste erro do passado. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vejam bem, vocês, gentios, estavam separados de quem? Da comunidade de Israel. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximados. Agora vale aqui uma interpretação de texto. Aproximados a quê? A quem? O próprio texto já está falando. Vocês estavam longe. Longe de quem? Da comunidade de Israel. Agora o que aconteceu? Foram aproximados. A quem? A comunidade de Israel. E ele segue no verso seguinte dizendo: de dois povos ele fez um só. Vale lembrar aqui que os primeiros cristãos eram todos judeus. E o judaísmo naquela época tinha 4 facções: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Após o aparecimento da igreja, inicialmente não foram chamados de igreja, nem de cristãos, mas sim os judeus nazarenos. Era como se fosse o 5º grupo de judeus, um novo grupo de judeus. Agora, os judeus nazarenos. Só mais tarde que passou a ser conhecida como igreja e principalmente depois com os chamados pais da igreja, que tentaram abolir o judaísmo ou qualquer coisa judaizante. Inclusive, vemos que a data da Páscoa foi modificada justamente para fazer separação do judaísmo, dentre outras doutrinas que foram acrescentadas entre os séculos 2, 3 e 4, para que definitivamente tudo que fosse judaizante fosse apagado da igreja. Só que a Bíblia nos ensina que nós temos que ser aproximados da comunidade de Israel, não separados. E aí que mora o problema. Paulo nos ensina que aos judeus foram dados os oráculos de Deus. Olha a importância de nós conhecermos as nossas raízes. Com ela nós conseguimos alcançar mais profundamente os segredos de Deus e a sua palavra. Paulo também fala ali aos Romanos, no capítulo 11, a respeito do endurecimento em parte aos judeus. Ele inclusive começa o capítulo dizendo: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Paulo já respondeu: Deus não rejeitou o seu povo, Israel. No mesmo capítulo, no verso 11, vemos o seguinte: então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus
ficassem com ciúmes. Olha que interessante essa palavra. Recentemente eu vi um judeu ortodoxo respondendo à pergunta de uma pessoa que questionou o que ele achava a respeito daqueles que estavam usando das tradições judaicas. Ele se mostrou bastante indignado na sua resposta. Nós víamos claramente que ele estava sentindo ciúmes. E ele respondeu que ele achava que isso era apropriação cultural, que isso não se faz. Já estamos vendo o cumprimento do que Paulo escreveu aqui. Já estamos causando ciúmes a eles. E o texto segue dizendo no verso 12: Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, essa transgressão, essa desobediência deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo aqui está fazendo referência a uma promessa que vemos nos profetas no Velho Testamento, que é a respeito da restauração de Israel. Vamos ver o verso 15 deste mesmo capítulo. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados, lembrando que no começo do capítulo ele diz que eles não foram rejeitados, mas na verdade houve um endurecimento em parte. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Estão vendo a importância do restabelecimento de Israel? Da restauração de Israel com o seu Deus? Vai trazer vida dentre os mortos. Sabe o que é isso? A ressurreição, o arrebatamento. Sim, Paulo está dizendo aqui que a restauração de Israel vai ser antes da ressurreição, vai ser antes do arrebatamento. Se esse endurecimento em parte aos judeus trouxe salvação e riqueza para o mundo, que dirá a sua plenitude, que dirá a restauração de Israel, vai trazer vida dentre os mortos. Que maravilha, que segredo maravilhoso! Por isso não podemos mais errar como no passado se errou. Precisamos restaurar a nossa igreja às doutrinas do primeiro século, as doutrinas dos apóstolos, que eram essas aqui. E se nós lermos ainda ali o verso 25, vamos ver o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Olha aí o mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha encontrado a plenitude dos gentios. Algumas traduções trazem até que tenha se completado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Sim, o Senhor vai perdoar essa transgressão deles. Esta é a minha aliança com eles. Com quem? Israel. A plenitude dos gentios. O que podemos falar sobre a plenitude dos gentios? Nós entendemos que faz referência a um tempo, a um período. É muito interessante quando nós vemos algumas datas. Por exemplo, Abraão, desde Adão, nasceu no ano 1948, contando desde a criação do mundo. Mas também, se contarmos a partir de Jesus, ou seja, nós andamos para trás, ano 1 antes de Cristo, ano 2 antes de Cristo, ano 3 antes de Cristo, é contado que Abraão nasceu no ano 1948 antes de Cristo. Interessante essa coincidência, né? Se contar a partir do ano 0 da criação ou se contar a partir de Jesus, de qualquer forma, chegamos a esse número 1948. Já te fez pensar em alguma coisa? Em uma nação? No ano de 1948, agora, há 73 anos, Israel voltou a ser considerada nação. E vocês acham que Deus ainda não se importa com esta nação? Há mistérios em cima desta nação, como Paulo nos falou no texto.
Não devemos ignorar este mistério. Esse endurecimento é em parte e há um tempo. Mas pensem comigo, de Abraão até o ministério do Senhor Jesus, que começou aproximadamente nos seus 30 anos, nós podemos dizer que aproximadamente tem um período de 2000 anos. Assim como também nós podemos dizer que aproximadamente da morte e ressurreição de Jesus até os dias de hoje, também temos 2000 anos. Vamos voltar ao mesmo capítulo 11 a partir do verso 30. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Que lindo este texto! Paulo está falando aqui neste texto que Deus deu a mesma oportunidade tanto aos judeus, ao povo de Israel, durante 2000 anos aproximadamente, quanto está dando para os gentios também num período de aproximadamente 2000 anos. Brevemente nós veremos a promessa de restauração de Israel ser cumprida nos nossos dias. Na verdade, já está sendo cumprida. Hoje há aproximadamente 1 milhão de judeus convertidos, discípulos de Jesus. Você sabia disso? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Já está se cumprindo a promessa de restauração de Israel. Meus queridos, para terminar este vídeo, eu volto a falar o que Paulo escreveu aos Efésios. É necessário que nós voltemos a nos aproximar da comunidade de Israel. E isso tem uma grande importância. Nós devemos orar pela salvação deles, devemos orar para que mais judeus se convertam a Jesus. E quando eles forem reconciliados, todo Israel será salvo, um povo só. Nós somos Israel hoje. Não existe Israel espiritual. Nós somos filhos de Abraão mediante Jesus e pela fé. Pela fé, mediante Jesus, nós nos tornamos filhos de Abraão. Nós somos Israel. Só há um Israel e nós fazemos parte deste mesmo povo. Oremos pelos nossos irmãos que ainda estão entorpecidos pelo endurecimento no coração. Estaremos apressando a vinda de Jesus. Sim, apressando a vinda de Jesus. Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 3, verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Estão vendo como é importante orarmos pela salvação de Israel? Estaremos apressando a volta de Jesus. Restauremos este conceito nos nossos corações, que voltemos às doutrinas dos apóstolos, que voltemos a ser um só Israel. Amem e orem pelos nossos irmãos. E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.